Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo um dia feliz e eu espero que nós estejamos vivendo uma semana feliz. E desde já eu quero agradecer a todos vocês pela presença e pela oportunidade de poder estar trabalhando com vocês, tá bom? Eu vou gravar um vídeo que abençoa nossas vidas. E gostaria de pedir a sua atenção. Ele é um pouco diferente dos outros, mas não muito, vai estar dentro do mesmo tema, porém com um discernimento diferente e espiritual, tá bom? Então, muito obrigada. Se você gostar, deixa seu like e compartilhe. Gente, demônios existem. Eles não são fantasma, eles existem. E eles existem a serviço do mal. Onde ele atua, a gente precisa pedir a Deus discernimento, pedir a Deus visão, para a gente compreender onde ele atua, como ele atua, para poder ver a sua derrota. Quando você descobre onde ele atua e como ele atua, você vai se blindar diante dessa situação para que você não se veja derrotada pelo inimigo. Estou falando de demônios caídos. Pois o que o próprio demônio não aceita, veja bem, ele não aceita, o próprio demônio não aceita nele, é que ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Ele foi rejeitado pelo próprio Deus. E por ele não aceitar isso, ele faz com que as pessoas a qual ele perturba se sinta rejeitado na terra. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Então, quando você abre o seu entendimento, o inimigo das nossas almas não tem como atuar na sua vida. Você abriu o seu entendimento. Ele não tem como agir na sua vida para te afligir, te envergonhar, te roubar você do foco e te afastar da presença de Deus. Demônios caídos vivem para perturbar os filhos da luz. Nem tudo, gente, é só o transtorno. Nem tudo. Nós falamos de transtorno, sim. Falamos da energia negativa? Falamos. Mas também nós falamos de demônios. Existem pessoas que elas aceitam que o demônio comanda a vida dela. E ela fica debaixo dessas ordens. Faz isso, faz aquilo, provoca isso, provoca aquilo. Espera a reação para você ver. Se o campo se abrir, você ganha o território porque você vai conseguir derrotar essa pessoa. Estou falando de demônios, gente. Tem coisas que é transtorno e tem coisas que é demônios. Tem coisa que é o transtorno da personalidade. Em alguns casos, mas em outros casos, em muitos casos, são demônios mesmo. Eu estou falando de capeta velho mesmo. É aquele que tem até raiva de Deus. Então, você precisa resistir ele. Não é isso que a Bíblia diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir ele para que ele venha fugir de você. Para demônios, a gente são pessoas que não entendem muito do mal que nós estamos, para eles, nós estamos distraídos. Só com as coisas rasas, só com as coisas dessa terra, só com aquilo que alimenta o nosso ego, na mente deles, que atua na vida de uma pessoa, que eles são espíritos, são demônios. Na mente deles nós somos desavisados, só que os demônios, eles não têm poder de descobrir o que você pensa. Ele sabe que você tem herdade na promessa como filho de Deus, mas ele não pode ter acesso à sua mente. Então entenda uma coisa, é coisa ruim. E vieram para a destruição da humanidade. Uma terça parte dos anjos caídos, transformados em demônio, vieram
para a destruição da humanidade. Mas Jesus derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos vida nele e através dele, e que essa vida fosse em abundância. Então, se você começa a se aproximar da oração, você estará se aproximando de uma conversa com Deus, e Deus com você, e Deus em você. E você vai, sim, detectar aquele mal que está tentando se esconder ali. E vai repreender ele, sim, porque você está tendo uma conversa com Deus. Você vai repreender no nome de Jesus. Então, a sua história é você que é a protagonista dela, é você que escreve ela. Se achegue a Deus e ele se achegará a vós. Se achegue à luz e as trevas vão desaparecer da sua frente, porque aonde a luz chega, a treva não reina. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando de algo espiritual. Então entenda que a função do inimigo é ser chamado mesmo de diabo. Isso para ele tá bom demais. Tá de bom tamanho. Você tá chamando ele de diabo, tá bom demais. Como se estivesse dando nome para ele em alguma coisa. Mas tem hora que não dá nem para dar nome a coisa ruim. Dá nem para dar nome. Então, o que ele faz? Ele vai trabalhar para aborrecer os filhos de Deus. E levar esses filhos de Deus, que ele sabe que são os filhos de Deus, a duvidar da bondade de Deus, a duvidar da bondade do Criador, a duvidar da bondade do próprio Pai. O diabo, ele faz isso na mente das pessoas, sim, a ponto da pessoa falar, não é possível que Deus existe, porque se Deus existisse, será que ele não está vendo o meu sofrimento? Será que ele não faria nada para me tirar dessa situação? Mas essa é a vontade do diabo, que você duvide do seu Criador. Então eu quero dizer para você uma coisa na tarde desse dia. Deus entra onde ninguém entra. Deus fala como ninguém fala. Deus faz o que ninguém faz. É esse Deus que nós confiamos, que nós acreditamos, o que nós pregamos. Aquele que era, que é e que há de vir. Não duvide da bondade de Deus. Não dê poder para o mal. Não dê poder para o mal. Porque o poder só tem Deus. O mal, ele só tem força. Mas poder só Deus tem. Entenda isso. E se nós estivermos desligados das orações, das promessas, da palavra de Deus, né? De acordar e dormir, mas falar com Deus, fica fácil para o diabo atuar e roubar a nossa fé, nos desfocando do Criador. Mas se você estiver antenada com Deus, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não rouba você, ele não baleia a sua fé. Porque o foco dele é sempre puxar essa pessoa para descrença. Como ele é descrente, porque um dia ele caiu. Caiu feio. Você está entendendo? E ele vai trabalhar para puxar essa pessoa para descrença. Para frustração espiritual. O inimigo, ele é um ser frustrado. Você acha que ele quer ficar nessa sozinho? Claro que não. Ele quer que mais alguém vai com ele. Quer dividir essa coisa ruim dele com os outros. Você está entendendo? Ele não consegue ser o que ele queria, né? Não consegue ser. Mas saber que você está se aproximando da luz como filho de Deus, isso também entristece ele. Ele não quer que você se veja como filho de Deus. Ser parecido com o Criador? Não, ele não quer. Ele vai fazer de tudo para tornar você descrente diante do Criador. Mas entenda que você é a coroa da criação de Deus. Entenda que uma pessoa que está debaixo de uma influência maligna, veja bem o que eu vou te explicar agora, ela tem aquele jeito dela de atuar com as outras pessoas. Uma pessoa que vive debaixo de influência maligna, ela vai sempre atuar com as outras pessoas debaixo desse comando maligno.
É do jeito dela, é a voz dela, é as provocações dela, as maldades também são dela, a derrota também é dela, a inveja também é dela. Você não vai entrar nisso. Você não vai aceitar isso. Porque essas pessoas que vivem assim, a influência dela é maligna. E você não será influenciado por isso. Quando se aproxima de você, uma pessoa que está nesse estado, quando se aproxima de você, você já sente uma energia tão ruim, mas tão baixa, que você se sente desconfortável a dividir o mesmo ambiente com essa pessoa. Não é nada contra a pessoa, é sobre os demônios que estão ali incubados na vida dela. E na sua vida esses demônios não têm vez. E o desejo do inimigo é te provocar a ponto de você olhar para dentro de você e ver, olha, não tem um dia de paz na minha vida. Porque ele é o roubador de paz. Ele é. Então fica aqui o meu conselho. Não compartilhe o seu melhor com pessoas que são carregadas de demônios. Que você olha, eu não estou falando de transtorno, não estou falando de demônio. Gente ruim mesmo. Demônio. Malignidade mesmo. Não compartilhe o seu melhor com essas pessoas. Não divide nem o seu ambiente com essas pessoas. Tem gente que não era para estar entrando na sua casa nunca mais, você continua recebendo essas pessoas na sua casa como se ela nunca tivesse feito nada. E você sabe que ela fez. Mas você não consegue fechar a porta na cara dela e falar, não volta mais não, que eu estou ocupada, eu estou saindo, outra hora você vem. Então você está deixando essa pessoa ainda ter acesso à sua vida. Chegou a hora de você cortar isso, distanciar. Não é da pessoa, mas é das segundas intenções que essa pessoa carrega para ver a sua destruição. Pois o maligno, ele atua nessa outra pessoa na função de perturbar você que é filha de Deus. Então, livre o seu coração de maldade, de sangrar, de passar pelos mesmos aborrecimentos que um dia você passou. A Bíblia diz de tudo que você pode guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Cuida do teu coração. A sua vida é Deus, ela vem de Deus. E ela não será tocada. O maligno não toca. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Agora eu preciso me policiar para que eu não venha atrair para perto de mim pessoas que me jogam para baixo. Você está entendendo? Você vê que quando assim, é tenebroso, é tão espiritual, que suga tanto que a pessoa adoece. É como se eles jogassem água quente numa planta, ou seja, você começa a crescer, ele vai lá e te corta. Ele corta a sua beleza, ele corta os seus frutos, ele corta as suas boas amizades, ele entra para afastar você do bom. Então tem pessoas que você precisa estar longe dela. Passe por uma libertação. Você pode, você consegue, buscando a Deus, priorizando a Deus na sua vida. Receba uma libertação extraordinária, aonde Deus se fará presente na sua vida, não é num minuto, não um dia, não é 24 horas na sua vida. E nada vai afetar mais a sua vida. E depois que você alcançar essa libertação 100%, você estará apta para poder ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação que um dia você passou. Então, o diabo, ele sabe disso. Você livre, você apavora o inferno. Você livre, você dá liberta. Você vai libertar outras pessoas com seu testemunho. Agora, você se sentindo presa e acorrentada, como que você vai soltar alguém? Como você vai soltar as correntes de alguém? Como você vai ajudar alguém a sair de um aprisionamento? Você está presa. Então, ele não quer que você se veja triste. Não, perdão. Ele não quer que você se veja solta. Ele quer que você se veja triste. Ele quer que você se veja sem força e acorrentada. Agora você, presa, você se sentindo acorrentada, como você vai se ver na vida de liberdade que um dia você recebeu do próprio Deus e vai ajudar as suas pessoas? Atuando nesse versículo, amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Como? Se você está de pés e mãos atadas? Eu estou falando do diabo. Eu estou falando do diabo, não estou nem falando de narcisista agora, não. Que eles têm mesmo o lado espiritual sombrio. Eu estou falando do próprio demônio na vida das pessoas.
E eles vêm e eles são incubados. E eles são a serviço do mal. E o Senhor vai repreender da sua vida, da sua direção, do seu endereço, todo migrador, todo cortador, todo devorador, tudo que causa dor, opressor, migrador, cortador, devorador, tudo que termina com or, vem de dor, né? O Senhor vem repreender isso da sua vida, da sua casa. Que a sua casa seja um local de bênção, seja um local de testemunhos. E que você venha ter uma vida de abundância em Deus. Porque essa vida de abundância em Deus é que o diabo não quer que você tenha, porque ele sabe o que é ser abundante em Deus, tanto que ele perdeu a vaga. Teve que descer. Ele não quer que você tenha acesso a isso. O adversário sabe disso. Que você é próxima de Deus, você é abundante, você prospera. Então veja, gente, que veja bem, ninguém prospera perto de pessoas que não aceitam ver o bem na vida da outra pessoa. Ninguém prospera perto dessa pessoa. Ele não aceita ver o bem na vida dos outros. Então, o segredo é você se fortalecer em você, se fortalecer em Deus, se alimentar na fonte de Deus, que é uma fonte inesgotável de vida, água limpa, 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 água que hidrata, que transforma você, que te purifica, que abre a sua mente. O segredo é esse. E tudo que os demônios caídos querem ver na sua vida, eles não vão ver. Quer ver você vivendo uma vida de derrota, de fracasso, como eles são neles. Tudo que eles querem ver são pessoas caindo e descendo, descendo e caindo, caindo e descendo, descendo e caindo. A função deles são essa, porque a história deles são essas. E no final rastejando, gente, como uma serpente. O diabo sabe o que é isso, gente. Assim eles são neles. O diabo atua numa geração de pessoas que estão desavisadas. E que tem pessoas que nem acreditam que eles existem, mas eles existem. E eles querem pegar uma parte desse povo, da geração que esteja desavisada, para atuar na crueldade. Para que essa pessoa esqueça que um dia ela teve uma promessa. E para afastar essas pessoas da promessa de Deus. Então tome uma decisão certa e assertiva. Tome uma decisão e se aproxima de Deus. Entra no altar do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu creio nessa palavra. Sua vida está guardada em Deus. Então saiba que onde você for, onde você chegar, a bênção chegou. Não chegou qualquer pessoa ali, chegou a bênção. Sua vida é uma bênção. E o diabo não quer que você veja isso. Então é uma bênção, carregando bênção e produzindo bênção na vida de outra pessoa. Passando a bênção, repartindo a bênção e vivendo em abundância de bênçãos. Mas abre o vosso entendimento. Em nome de Jesus eu peço a vocês. Para as coisas que vêm de cima. As coisas que vêm de Deus. E vocês vão louvar a Deus. Pela fonte de vida que um dia foi gerada em vocês. Deus gerou em vocês essa vida. Seja essa pessoa que transborde alegria, que transborde paz, que transborde tranquilidade e que abençoe a vida das outras pessoas que te cercam. E entenda que se você está guardado em Deus, o maligno não te vence, mas vós já venceste o maligno. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Eu sei que foi um vídeo um pouco diferenciado, mas foi para a edificação da nossa vida espiritual. E se o Espírito reina, ele governa sobre o emocional, sobre o sentimental e sobre o físico. E vai refletir saúde em todas as áreas da nossa vida. O Senhor continue te abençoando. Muito grata pela sua paciência, pelo seu carinho. E até o próximo vídeo.